uma quase noite, na verdade, aqui, nessa terça-feira, aqui na Vila Madalena. A gente está começando mais um programa dos Inquietos. E hoje com um tema bem interessante, que é empatia, né? Como que a gente observa o mundo pelo olhar do outro, né? A gente achou esse tema bem bacana e foi fechado, na verdade, com toda a nossa rede aí, né? Toda a rede de inquietos está trabalhando aí junto com a gente, está cada vez maior. Inclusive, vamos agradecer nessa galera que tem participado cada vez mais. A gente tem recebido e-mails, aí, algumas mensagens bem bacanas. E para falar sobre esse tema, né, sobre empatia, a gente fez então uma metáfora chamada permutam-se olhos aqui, né? E por que permutam-se olhos aqui, né? É uma coisa bem estranha assim de se trocar olhos dessa maneira. Mas a gente trouxe inclusive um texto que é ainda mais instigante com relação a isso. E aí eu vou ler esse texto aqui bem rapidamente para a gente iniciar. Eu acho que vai ser um tema bem bacana para hoje. O tema é assim, o texto é assim: encontro de dois, olho no olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Eu acho que esse texto aqui é de Jacob Levi Moreno, né, um filósofo romeno. E ele fala bastante sobre empatia, sobre como você se colocar, de repente, no lugar do outro e começar a observar o mundo através de um outro olhar, né? Fora da sua perspectiva, para um outro olhar. E o primeiro ponto aí que eu vou trazer, inclusive, para a gente começar essa discussão, e aí fiquem à vontade também para participar, todo mundo que estiver no chat aí agora já com a gente. O Brunão é a voz do povo. Hoje o Brunão ali está orquestrando o nosso chat. E o nosso primeiro tema aqui, a primeira pergunta que eu vou colocar a partir do momento que a gente se coloca no olhar do outro, no lugar do outro, como que a gente consegue seguir a nossa vida ainda sendo nós mesmos, né? Sem se confundir com o outro. Porque quando você se coloca no lugar do outro, é bem comum de você acabar usurpando o olhar do outro, né? Acabar vivendo uma vida diferente da sua. Como que a gente consegue observar o que é o outro, o que é a vida do outro, a minha vida, e depois de fazer essa troca, você continuar seguindo agora com um novo olhar? Eu acho que é só uma abertura aqui para a gente começar a conversar, mas acho que tem bastante coisa aí, inclusive nos eixos familiares, de trabalho e outras coisas que a gente vai conseguir trazer para a discussão hoje. Maravilha. Primeiro, boa noite, né, novamente. Eu vou exercitar isso um pouco aqui hoje, essa empatia. Acho que o moderador ele tem um pouco dessa característica, né, de trazer o olhar do outro sem que o meu olhar seja contaminado, né? Então, eu de novo faço um convite a todo mundo que participe com a gente aqui no chat. No chat eu vou tentar trazer o olhar de vocês sem contaminá-los e para ser uma experiência bacana a discussão nossa de hoje. Legal. A hora que ela falou de tirar os olhos e colocar no lugar do outro, eu ia falar, deixa eu tirar meus óculos e colocar no lugar do seu, mas não dá certo, né? Porque óculos fica meio complicado. Né? Mas pegando o gancho com o que você falou, dos olhos dos outros, né? Estava lembrando quando eu comecei a fazer a faculdade, logo a minha primeira aula, assim, na primeira segunda-feira que eu tive aula, foi uma aula de antropologia, né? Então eu fiz ciências sociais, e aí uma das matérias era antropologia, e logo a primeira aula foi uma aula de antropologia. E aí o professor, logo na primeira aula, ele deu um texto de um antropólogo chamado Roberto da Mata, que é extraído de um livro que se chama Relativizando, uma introdução à antropologia social. Eu não li o livro todo, né? Ele deu um texto dentro desse livro que eu li, e parece que assim, logo eu tinha 17 anos, né, quando eu fui para a faculdade, e logo na hora que eu li aquele texto já foi uma primeira porrada, assim, porque ele colocava alguns conceitos, algumas coisas que pareciam tão perto da minha vida, mas sem que eu nunca tivesse olhado para elas daquela forma. Então ele trazia muito essa questão do outro, do que era esse outro. E aí eu me peguei pensando assim, puxa, eu sempre vivi assim na minha casa, com mais gente, com meus amigos, tudo, mas eu nunca tinha definido eles categoricamente como outros, né? É óbvio que eu sei que havia uma separação entre quem sou eu e quem são aquelas pessoas, mas eu não tinha caracterizado como outro. E aí o texto ele caracterizava o que é esse outro, né? E o outro ele pode ser um outro que é parecido com você, que pensa parecido com você, que tem algumas atitudes semelhantes, ou ele pode ser um outro totalmente diferente. No caso da antropologia que estuda, principalmente a antropologia social que estuda populações ao redor do mundo, que nem sempre são populações que estão
que compartilham dos mesmos olhares ideológicos e culturais, aí fica ainda mais evidente, né? Por exemplo, uma tribo indígena ou uma população de pescadores tradicionais. E aí ele trazia um ponto que eu acho que quando você falou do olhar do outro, era interessante, que ele falava assim: quando você toma contato com o outro, você tem a possibilidade de trazer de fazer o que é exótico, né? Quando esse outro é diferente de você, as atitudes dele são exóticas a você, no sentido que podem não ser familiares. Você consegue transformar esse exótico em familiar, se você está aberto para esse olhar para o outro. E aí, esse olhar também pode te ajudar a permitir você olhar o que é familiar para você e tornar isso exótico, no sentido de você colocar em perspectiva todos os seus valores, todas as suas crenças, com base em você estar junto com uma pessoa que tenha um olhar diferente, que tenha atitudes diferentes. Eu acho que, para mim, o principal ponto quando a gente fala do outro, na minha perspectiva, é perguntar: será que eu estou aberto? Será que eu estou completamente aberto para conhecer esse outro, para escutar outras opiniões, para olhar outros olhares e tentar me colocar no lugar daquele outro? Acho que esse foi um pouco do que começou a reflexão aqui. Acho que a gente vai engrenando, não? Engraçado, só para trazer um conceito, tem inúmeras referências sobre empatia na filosofia, em outras ciências. É engraçado que alguns dividem a empatia entre duas vertentes, né? Empatia cognitiva e a empatia afetiva. Então, o ato, a capacidade que você tem de ter esse sentimento de empatia pelo outro que está sofrendo, ela é uma. Quando você se coloca nessa situação de sofrimento e passa a também sentir aquilo que o outro está sentindo. E tem, além disso, a empatia cognitiva, que você, sem ter esse envolvimento sentimental, você delibera a simpatizar em relação ao outro. Então, você, por meio da cognição, você realmente faz essa permuta de olhares e, peraí, naquele momento de conflito, deixa eu começar a entender o mundo com o olhar dessa pessoa. Então, uma pessoa que é extremamente egoísta tenta olhar o mundo com o olhar de quem é altruísta. E o contrário, quem é altruísta começa a olhar o mundo com os olhos de quem é egoísta. E o engraçado nisso é que no conceito fala que não é você olhar o mundo através do outro utilizando os seus conceitos, os seus repertórios, a sua visão de mundo. É como se fosse um processo anterior de esvaziar tudo que você tem de repertório, de conceitos, e acessar a mente do outro com esse olhar vazio, para que você realmente possa ter uma sensação e uma vivência de olhar o outro sem que o seu repertório, a sua visão de mundo impacte essa visão. Então não sou eu, Bruno, egoísta, olhando com os olhos do Tiago altruísta. Sou eu, Bruno, esvaziado de significado, esvaziado de sentido, passar a olhar o mundo com o olhar do Tiago. E eu acho que essa é uma das principais dificuldades que a gente tem hoje de praticar empatia. O quanto a gente consegue realmente suspender alguns julgamentos e se esvaziar no sentido de vou querer entender o jeito que você pensa, vou olhar com o seu olho. Que eu acho que se a gente for olhar como um processo isso, o ato de querer simpatizar com o outro, ele é principal, ele é recorrente na vida de todo mundo. Mas esse passo inicial de se esvaziar, ele é tão complexo e tão difícil de ser executado, que muitas vezes essa necessidade, essa vontade de ter empatia em relação ao outro, ela fica só na vontade. Porque esse esvaziamento, ele quase nunca acontece de fato. Então você sempre você se reveste do olhar do outro com um olhar contaminado, digamos assim, né? Com um olhar contaminado da sua percepção de mundo. E isso acaba enviesando a situação, né? Você no meio termo, você se perde e, opa, peraí. Né, quando a gente definiu o tema e eu comecei a fazer um olhar mais refinado em relação ao que era empatia, eu fiquei com uma sensação de que ela se mostra, principalmente na sua conceituação, no campo, eu acho que ela se mostra muito abstrata, então é no campo ideal mesmo. Eu não consegui imaginar nenhuma situação de fato, e aí talvez seja falta de repertório mesmo, e aí vocês possam me ajudar, da concretização do conceito mesmo de empatia. Até por uma coisa, uma admiração pela semiótica, em que você gera significado
para a realidade a partir do seu próprio universo, né, que você começa a significar todos os objetos, a realidade que é dada ali, eu fiquei pensando como é que eu faria isso, abstraindo desse meu universo, né? Como é que eu tiro, arranco todo esse meu repertório próprio, né? E a gente fala de corredores isotópicos dentro da semiótica, que é justamente esse caminho percorrido para gerar significado, né, para a realidade. E aí eu fiquei imaginando se eu conseguiria fazer isso, porque me parece quase que uma condição inerente, que aí eu não consigo sair desse campo. Então, por mais que eu tente conceituar a empatia, me parece que ela fica sempre no campo da idealização. Eu fico pensando assim, sobre essa parte de como que a gente realmente se esvazia para poder acessar essa possibilidade de ver o outro, né, do outro olhar. Assim, existe um modelo cognitivo. Acho que a gente o Bruno já citou um pouco sobre isso, mas é todo o modelo que a gente trouxe sobre vivência, né? Então, se eu caí quando era criança correndo, então eu aprendo no meu modelo cognitivo que correr traz o risco de cair, né? Então, como que de repente eu vou fazer agora uma experiência de empatia, de viver a vida do outro pelo olhar do outro, se eu já vivi aquilo, sabendo que se correr, afinal, vou poder cair? É difícil realmente desassociar uma coisa da outra, né? De sair de mim e deixar de lado tudo que eu aprendi para, a partir dali, ter uma vivência pura e nova, A Sá zerada. dá um exemplo aqui no chat, só para trazer a voz do chat. Ela diz, isso me lembrou aquela experiência de morar na rua por uns dias para entender e viver o que os moradores de rua passam. E é engraçado que até na própria frase dela, ela coloca por um dia. É engraçado porque essa experiência, a pessoa sabe que ela daqui a alguns dias vai voltar para a sua experiência original, então, entendeu? Isso é uma empatia que você busca uma empatia consciente, né? Eu acho que o conceito de empatia foi um pouco disso que a gente disse, mas será que a empatia ela é uma condição inata do ser humano no sentido de nós somos naturalmente empáticos e vamos exercitando isso mais ou menos? Ou será que a empatia ela tem sempre que ser consciente? Por exemplo, quando você vai na rua, você vai viver ali e fala, eu quero olhar como é o olho, como que o morador de rua vê o mundo. Isso é um exercício de você tentar... Eu acredito que é super difícil você se esvaziar, mas aí você teve uma pulsão consciente. Eu vou lá para isso. É quase uma noção utilitária da empatia. E a empatia, será que ela é realmente algo que você sempre precisa estar consciente que você está querendo ser empático, ou a empatia também é uma coisa natural? Na conceituação que o Junqueira traz, uma dessas ela é reativa mesmo, então ela é empatia reativa, né? Então, quando eu vejo uma pessoa com cara de dor, é quase que natural, né? Então, que nem quando você está assistindo o filme, você tem ou uma cena de susto, ou uma cena em que você vê que o personagem está com dor e você reflete quase que a mesma reação que o personagem. Então, tem uma transposição quase que é reativo mesmo, né? Enquanto que a outra não, ela é do campo psicológico. Nesse sentido, eu acho que, e que demanda da cognição, nesse sentido eu acho que ela é sempre um processo deliberado, é um processo consciente. Porque... do campo psicológico, porque... Tem uma coisa muito importante na teoria filosófica sobre empatia, que fala como se, é sempre como se fosse. Esse como se, ele é fundamental no processo para você não se absorver sentimentalmente com aquela situação. Então, o movimento empático é como você se esvaziasse, eu fui lá, verifiquei como o outro sente e volto para minha situação atual. Então, é sempre um transporte. Mas tem um porquê no fundo. Isso. Você está a partir do momento que é como ser, assim, eu estou fazendo isso porque eu quero alguma coisa Exatamente. Na Não verdade, é ser o outro, não é verdade, ser o uma outro, é como ferramenta. se. Ele sempre. acaba se tornando uma ferramenta de como que você acessa, entende, compreende e depois volta para o seu mundo e como que você vai lidar com aquela nova informação. E aí eu posso usar tanto assim, porque eu quero uma ferramenta dessa para me tornar, sei lá, para ter uma existência melhor, ou para conhecer uma realidade de mercado, se eu for um cara que vou fazer um marketing ou desenvolvimento de um produto, ou eu posso usar esse olhar também no sentido de para desenvolver uma pesquisa acadêmica. É nesse sentido, então. Sim. Teria que ser Eu acho que, deliberado. inclusive, assim, nem tanto para uma utilidade, mas também para engrandecimento pessoal. Vamos supor assim, a Sara, né, que ela tinha citado. A Sá, ela tinha citado o fato de viver ocasionalmente como uma pessoa diferente do que ela é, né? Não necessariamente ela vai ter uma aplicação útil para aquilo depois quando ela voltar. Talvez ela não estivesse fazendo uma pesquisa. Sim. Ou não. Isso, mas ocasionalmente ela vai ter assim, cara, eu percebi agora como que é essa pessoa,
Eu estava até fazendo esse exercício, exatamente esse do morador de rua, quando a gente decidiu o tema, né, quando a gente fechou o tema. Eu fiquei pensando assim, cara, é muito mais simples você não julgar a vida, ou vamos imaginar que existem empregos diversos para todo mundo, está todo mundo disponível a acessar algum tipo de emprego. Por que uma pessoa da rua não vai acessar um emprego, então, já que tem disponível? Né? Aí você começa a falar assim, cara, é porque é vagabundo, né? O primeiro julgamento do eu falando porque eu não estou empático, né? Então é vagabundo porque ele não quer mesmo. Aí se eu, de repente, passo a viver através de um outro olhar, que é a vida da pessoa que está na rua, vai ver que existem outras linhas de base até construir uma condição básica o suficiente para que ele acesse um emprego. Né? Então você consegue mudar a sua perspectiva total com relação a um determinado assunto. Tem uma tese... E não necessariamente é utilitário, né? É uma questão mais de... De exercitar, talvez? De engrandecimento pessoal, não sei. Tem uma tese famosa, né? Eu não lembro quem é o autor, foi algum mestrando ou doutorando da USP, não sei se vocês vão lembrar, que foi um cara que se dispôs a viver como gari, né? Então ele se colocou naquele lugar que ele falava que eram pessoas que passavam quase como, eram despercebidas, assim, né? Transparentes Invisível. aos olhos, invisíveis, aos olhos de muitas pessoas. E quando ele se colocou na situação de gari ali, ocupando o mesmo espaço que os amigos dele ocupavam, né, ele sentiu na pele exatamente o que era uma inferência dele, por isso que ele se motivou a escrever sobre isso, que era justamente de uma invisibilidade social, né? As pessoas não comentavam. E quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu fiquei pensando, fiz o mesmo exercício, só que eu fui mais longe até, né, Rafa? Você falou do morador de rua, eu fiquei pensando nos artefatos, no maquinário nosso hoje, que é a justiça, e o quanto de fato quando a gente vai falar de casos extremos, por exemplo, serial killers, o caso da Susanna von Richthofen, por exemplo, o quanto a gente se permite de fato ver essa visão, por mais assustadora que inicialmente isso pareça, o quanto a gente se permite, a gente vai tentar navegar nesse universo, né? Não precisa nem num serial killer, eu tava pensando no próprio, essa semana, tenta achar depois a carinha do cara, essa semana tá rolando discussão por causa, saiu na Veja lá do cara, do Rei do Camarote. Joga aí Rei do Camarote, só pra mostrar a fotinha do cara, o pessoal ver o que a gente tá falando. Propaganda desse Não, mas aqui... porque eu não tô sendo nada muita gente no Facebook criticou muito o cara, assim, é um babaca, porque ele é... Né? Mas assim, eu fiquei pensando assim, putz, ele choca algumas realidades, principalmente minhas, ele choca muitas coisas que eu acredito, é completamente diferente de muitas coisas que eu acredito. Mas, por outro lado, eu tenho curiosidade de entender o que está por trás do olhar dele. Porque eu acho que, às vezes, o jeito que ele pensa o mundo, o jeito que ele olha, por exemplo, vou ter um carrão, eu vou beber um champanhe na balada, não sei o que é, a figura lá do Rei do Camarote. Eu acho que eu queria entender o que está por trás do olhar dele. Porque, às vezes, o que está por trás do olhar dele sejam signos sociais que estão muito presentes na nossa vida. A gente talvez só se choque com o fato dele ser um cara que está gastando milhões, não sei o que, porque a gente sabe que hoje existe certos signos sociais na nossa cultura que trazem a questão do status, né, da posse como uma forma de diferenciação social, do status de riqueza como uma forma de diferenciação social. E talvez seja perceber isso nesse cara, que é o que talvez choque a gente, porque parece que dá um tapa na cara e desnuda. Fala assim, olha, você está vivendo numa sociedade desse tipo. Então, o que talvez me incomoda nele seja muitas vezes o fato de inconscientemente determinados signos eu posso realmente estar reproduzindo, sem ter consciência sobre ele. Então eu acho que o olhar empático para mim é interessante nesse sentido, de você conseguir olhar uma questão, olhar uma figura como esse cara, que está todo mundo criticando e falar, peraí, por que ele me incomoda? Né, sabe? Eu acho que, você uma vez citou uma frase de alguma coisa, não sei se você que citou, Bruno, de quando alguém fala, quando você percebe alguma coisa que te incomoda muito no outro, talvez aquilo esteja dizendo um pouco sobre você mesmo. Alguma frase nesse sentido. Mas eu acho que esse olhar do outro também estuda isso, traz essa... Quando tem uma brincadeira, não lembro direito, mas tem uma brincadeira que fala, quando o João fala de Pedro, eu sei mais de João do que de Pedro. É engraçado, eu queria abordar um tema que a gente falou bastante do conceito de empatia, mas tem uma utilidade da empatia no campo prático, que ela é fundamental, que é a possibilidade de você ter uma relação mais efetiva
e mais prazerosa, digamos assim. Eu tenho, sem dúvida nenhuma, a prática da empatia, dessa relação empática, ela proporcionaria um mundo muito menos repleto de indiferenças e de extremismos, né? Eu acho que se as pessoas praticassem mais a empatia, se colocassem no lugar do outro realmente, de fato, com essa característica de se esvaziar, a chance de extremismos acontecerem, ela seria bem menor, porque você começa a enxergar realmente perspectivas que, com o seu olhar de mundo, com a sua cognição, com o seu repertório, você não consegue acessar. Quando você faz esse processo de começar a olhar para uma outra perspectiva, te abre um campo de possibilidades infinitos. Nossa, como é que eu consigo pensar isso por uma perspectiva de uma pessoa que tem um olhar, uma ideia de mundo completamente diferente da minha? E aí a gente tem inúmeros repertórios. Eu lembro muito de que quando eu fiz uma experiência na Amazônia, eu ficava pensando, assim, eu olhava um senhor que me acompanhou na expedição que eu fiz na Amazônia, e ele tinha 60 e poucos anos e tinha vivido toda a vida dele na floresta amazônica, no meio do nada, sem acesso à internet, a computador. Ele tinha a floresta amazônica como repertório de vida dele. E eu ficava pensando, nossa, como é que ele consegue viver assim, né? Sem acesso à internet, ele não tinha nem acesso à televisão, era uma vida completamente, realmente, de um povo amazônico. E quais são os referenciais de vida dele? Eu comecei a tentar praticar essa empatia. Como é que eu enxergaria a vida com uma perspectiva de um caboclo amazônico ali, que tem a vida sem internet, sem o estigma do capital tão presente na vida dele, e aí sem uma relação deslumbrada de falar, nossa, como a vida dele é perfeita, mas ele tem significados de vida completamente diferentes dos meus. Então, talvez para ele ser presidente de uma grande empresa não faça o mínimo sentido. É muito engraçado você pensar isso, porque é uma relação empática. Eu podia chegar lá como um doutrinador capitalista e falar, você está aqui, isolado na floresta amazônica, olha o mundo lá fora acontecendo. Tá todo mundo aqui, pulsão do capitalismo, a gente tá aí, você aqui, vamos... Do mesmo jeito que você podia chegar lá e falar assim, olha como sua vida é maravilhosa, olha como sua vida é perfeita e a minha é uma bosta. Exatamente. Nesse caso, você acaba se vitimizando pelo olhar do outro. Né? Na verdade, deixou de existir uma ferramenta de empatia, ou mesmo que não seja ferramenta, né? Porque pode ser feita conscientemente ou inconscientemente, né? Pode ser o perfil da pessoa. Mas você pode, inclusive, importar o modelo da outra e falar, olha, minha vida é uma merda. E, na verdade, é infelicidade, não é nem E aquela frase do tá senso comum que o jardim do outro é sempre mais verdinho, né? Então, você cairia nessa, né? Mas falando, eu acho que tem um elemento que talvez seja a predisposição para a empatia. Porque eu acho que a empatia, ela exige, ela demanda algumas outras coisas para a gente, de fato, conseguir exercitá-la e usá-la, né, dar utilidade para a empatia. E eu acho que mora um pouco no campo do amor. Porque enquanto você falava, quanto que a gente... qual é o campo, qual é o lugar que a gente mais pratica a empatia? A gente costuma fazer isso, agora vou falar por mim, na relação familiar, numa relação amorosa, numa relação afetiva, amorosa, numa relação com os amigos. Por quê? Porque ali já existe um pressuposto seu. Primeiro que já tem um conhecimento prévio, então tem um compartilhar ali de valores, um compartilhar, né, de visão de mundo, e que eu acho que acaba virando ali uma predisposição quase que essencial para um olhar empático de verdade. Quando a gente não está neste campo, nesta zona favorável para exercer esse olhar empático, o quanto a gente se permite fazer. Perfeito. Porque é muito fácil a gente fazer o olhar empático num campo confortável como esse de pessoas que nós amamos. Então, por isso que eu acho que existe aí um elemento importante que é o amor. Enquanto que olhar para... Vou voltar lá no mesmo exemplo. Poderia ser olhar para a Suzana um pouco de empatia afetiva nesse caso, né? Afetiva, pode ser. Enquanto eu olho para um caso da Suzana, por exemplo, e eu não consigo fazer esse olhar empático. Por ela, né? Então, como é que eu dou esse salto? Como é que eu saio dessa zona confortável? Então, será que realmente demanda o amor? Então, se isso for uma premissa, então logo, né, a gente precisa de bastante amor. Eu acho que nesse ponto é muito tênue a diferença, porque não é o caso de você referendar essa situação, né? Não é que você vai começar a olhar
a Suzane Richthofen com empatia olhar e vai bom, falar, né? ok, essa Ah, relação. sim, não é sim, isso, não. né? Não é isso que a gente está falando, é Não. ampliar o olhar para Perfeito. tentar entender a motivação dela. É meio que um trabalho de um psicanalista, né? É Talvez isso a aí. empatia moderna seja o trabalho da psicanálise. Como é que eu acesso o outro e começo a entender a motivação que ele tem para agir dessa ou daquela forma. Eu acho que E sem julgamento, né? os psicanalistas, acho que como o próprio Bidoia trouxe no início, que é o olhar antropológico, que aí tem metodologia, tem ciência, né? Que aí você tenta isolar um pouco esses fatores, Mas aí tem uma função, né? Tanto o psicanalista como o antropólogo, eles são, sei lá, um instrumento da ciência, vai, do antropólogo ele está fazendo ciência, psicanalista ou ele está fazendo uma pesquisa ou ele está fazendo o trabalho dele, que é praticar. A gente, teoricamente, a gente pode acessar essas ferramentas, mas não é imediatamente, pode não ser imediatamente do nosso trabalho no sentido produtivo, né? A gente pode trazer isso para a nossa vida ou não, a gente tem a decisão, né, de poder abrir o nosso olhar ou não, e acho que aí é um pouco mais, difícil quando você entra um pouco daquilo que você mesmo estava falando, de você ir para uma situação que é super confortável. O Bruno foi, por exemplo, para a experiência na Amazônia. Eu tenho certeza que você vai para uma experiência na Amazônia, todo mundo já vai com uma predisposição até um pouco alegre, assim, olha que legal, vou conhecer um lugar diferente, vou conhecer pessoal diferente. Agora, você vai ter a oportunidade de entrevistar a Suzane von Richthofen, conversar com ela 10 minutos. Pode ser uma coisa que nem todo mundo vai falar, será que eu vou mesmo? Pra que eu vai vou? ter um julgamento ali, E né? por mais que você não concorde com o ato dela, e que eu acho que o ato dela é terrível porque ele fere a humanidade, eu teria vontade de conversar com ela 10 minutos para entender, para entender como ela pensa. Eu tenho uma curiosidade de entender qual é o sistema de valor dela que levou ela a fazer aquilo. Pode ser uma doença, pode ser uma desvirtuação, e talvez eu não tenha ferramenta para conversar com ela 10 minutos, mas eu tenho curiosidade num sentido até intelectual, né? Num sentido de... E você tateou um tema importante, que é a questão da ferramenta. A gente acha que a gente não vai ter resposta aqui, mas de fato é uma ferramenta ou é algo que a gente é inato ao ser humano? Eu acho que é algo inato ao ser humano que a gente instrumentalizou para poder pôr a serviço do próprio ser humano. Tem inclusive uma pesquisa do Daniel Goleman, que é autor do livro Inteligência Emocional, que ele fala dos bebês. Que um bebê, quando ele está na presença de outro bebê que está chorando, isso causa um estranhamento e um desconforto para ele extremamente forte. E um bebê, quando eles sentem que ele está chorando e alguma ação dele faz com que o bebê pare de chorar, ele executa isso nesse exato momento. E eu não vou entrar nos detalhes aqui, até porque eu não tenho repertório para isso, mas é engraçado como os bebês já desenvolvem isso sem cognição, sem nada, de uma forma muito natural, né? Então eu acho que tem um componente aí da natureza humana que é estabelecer essa relação empática. Eu acho que desse ponto de vista, só voltando um pouquinho no que o Thiago estava falando, sobre quando a gente entra no modelo... Nossa, agora eu fui atingido pelo seu flecha do esquecimento. Tudo bem, ele falou do amor hoje. Eu esqueci, eu falei do amor, Rafa. Viu? Isso Não, é eu acho que, na empatia, verdade, né? a Eu gente- gostaria já de citar, não quer mandar um beijo pra Grazi? Mandar um Hoje textinho, não, coraçãozinho. não. Hashtag Rafa te ama. Não, mas eu acho que você tinha falado que é no campo do amor, né? Que se constrói. Eu acho que a empatia, menos a cognitiva, muito mais a emocional, a inata, né? Se existe a inata, então talvez ela esteja mais no campo do amor. Eu talvez seja amor mesmo, mas talvez seja alguma coisa relacionada à construção de valores, né? Porque quando eu olho, por exemplo, para uma pessoa, um morador de rua, vamos supor que eu sou uma pessoa que gosta muito de voluntariado, quero trabalhar com construção de uma sociedade melhor e tal. Não necessariamente eu tenho um amor pelo que a gente conhece por uma pessoa que mora na rua, mas eu tenho pode até ser, então, um amor pela construção de um coletivo que seja mais sustentável. E aí, por isso, eu não preciso ter uma ferramenta de ser empático com aquele cara. Eu posso simplesmente estar passando ali com, sei lá, alguma coisa, um cobertor ou um casaco a mais, eu posso deixar com ele, porque para mim aquilo faz sentido. Né? Então, pode ter a ver com amor mesmo, mas eu acho que de repente, muito mais do que isso. É construção de valores. Né? Por exemplo, com a minha esposa, tá? Eu vou citar, então... Pra não minha perder a esposa, não vou oportunidade. falar Fica a tranquilo, pessoa, a gente já estava Tudo esperando bem, já. não, mas com a minha esposa, com os relacionados aqui, quando a gente tá junto com essas pessoas, a gente se esforça ao máximo, o tempo inteiro, pra gente entender qual que é a perspectiva do outro, pra diminuir o máximo possível o ruído. Mas aí eu vou entrar numa polêmica. Aí você me permite que eu vou entrar numa polêmica. Mas dele com a Grazi ou uma outra? Não, dessa questão que ele está Não, trazendo. você fale aí do seu... Tô brincando. Filosoficamente falando,
quando há amor não há virtude. Eu não faço porque eu sou virtuoso, eu faço porque eu amo. Só há virtude quando não há amor. Eu delibero fazer isso por uma virtude diferente. Quando você fala, eu faço isso pela graça, você não faz porque você é virtuoso, você faz porque você ama. Então, mas é por isso que eu acho que talvez não seja amor, seja construção de valores. Eu não sei se é amor ou se é ódio, qualquer que seja o sentimento. Aí é uma Mas se é uma semântica. construção de valores conjuntos que eu vejo sentido e talvez você veja sentido, então eu falo, opa, calma aí, tem um propósito da gente querer um entender o olhar do outro. É porque juntos a gente constrói uma coisa que faz Mas sentido pro todo. Por outro lado, se por exemplo, se a Grazi falasse para ele, mata o Bidóia, ele faria isso porque ele ama ela? Não, mas Não, não é entra nessa. Mas aí não é empatia, Não, aí eu já é entrei amor. no ponto da virtude. eu Não entrei entra no nesse ponto contexto, da é quando eu virtude. falo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, sei lá, tenho um filho e eu amo esse filho demais. E eu vou numa viagem e compro um determinado presente para esse filho. Toda viagem que eu faço, eu viajo semanalmente, eu vou lá e compro um presente para esse filho. E aí alguém que vê isso de fora me pergunta, nossa, como você é virtuoso, generoso, generosidade é uma virtude, como você é generoso? E aí filosoficamente eu responderia, não sou generoso, eu faço porque amo. Perfeito. Se eu não amasse, eu não faria, entendeu? Se eu não amasse e fizesse, aí sim seria generoso. Se eu pego um carro e dou para você, sou generoso, porque não te amo. Se eu faço e tenho uma relação de amor, o amor é soberano a essa virtude. É esse o sentido da questão. Eu só queria trazer um ponto do André Lara aqui. Que além de brincar comigo e falar que eu sou parecido com o cara do camarote, absurdo. Parece mesmo. A diferença é Levanta grande. a garrafa Eu de não tô indo no champanhe. camarote nem em festa do Corinthians, Mostra viu? o cara de novo lá, velho. Não. E aí ele traz, que é o ótimo ponto do Thiago, será possível praticar empatia quando não se compartilha dos mesmos valores? Perfeito. Acho que é Eu já queria até... Legal o André ter trazido isso, porque eu vou dar um exemplo real. Foi uma experiência que, inclusive, foi compartilhada aqui. Eu acho que talvez, não sei se todos, do Guerreiro Sem Armas, o Oasis. Você participou, Rafa? Bidóia também, né? Acho que só você, né, Juntos, que acabou não Mas eu participando. conheço a experiência. Só para dar um pouco do contexto, as pessoas tentarem se conectar um pouco com a prática, o que eles propõem nesse Oasis, né? Você passa por uma capacitação e o cara ele começa a te dar dicas de como é que você amplia o seu olhar. Primeiro, o grande objetivo do Oasis é você ir para uma comunidade carente, né? E nessa comunidade carente, junto com a comunidade, você construir um projeto junto com eles para transformar alguma coisa deles. Então, no nosso caso, nessa experiência, a gente foi para uma comunidade de Cajamar e a gente, junto com a comunidade, a gente definiu ali que a gente ia trabalhar num projeto que era um parque para as crianças. Antes da gente chegar nesse ponto, antes de ir lá para a comunidade, a gente recebeu uma formação que era justamente esses cuidados que a gente deveria ter ao interagir com a comunidade, que era de ampliar o olhar, de enxergar beleza onde aparentemente não tem beleza, porque a gente já é condicionado, né, também nesse campo Padrões estético. de beleza é isso, Exato. isso é feio, feio, feio. Exatamente. Então a gente tenta abandonar esse tipo... legal, obrigado, Maurício. E aí todos os méritos por colocar elos, aí, né? exatamente. E tem até alguns depoimentos em próprios vídeos. É verdade, vale a pena para quem se interessar. É uma experiência incrível, ímpar, assim, né? Então, todo o mérito aí para o Instituto Elos, que cuida da metodologia. E aí você vai, então, para a comunidade, trabalhar com eles, e foi muito louco, porque teve uma situação emblemática. Primeiro que o processo inteiro ele já era ampliador de consciência, assim, e muito, muito intenso. Porque, de fato, eu comecei a olhar a comunidade e a observar coisas que talvez se eu não tivesse tido uma provocação por parte dos meninos lá do Elos, eu talvez não enxergasse mesmo, por um olhar viciado, né, que foi um pouco do que o Bidóia trouxe, que são coisas que a gente não deliberado, a gente vai criando padrões, né? E aí, estávamos lá, no ápice da construção desse parque para as crianças, junto com a comunidade, assim, era o ápice de todas as sensações, foi um dia que teve uma chuva, foi emblemático, e a gente estava ali junto com a comunidade inteira, e chegou um caminhão com vários voluntários,
pessoas vestidas de Papai Noel e tal, e eles estavam ali trazendo presentes para as crianças. Fizeram um estardalhaço absurdo. Não tinha nada a ver com a gente. Né? Não tinha nada a ver, era uma outra ação. Só que o que me marcou, hoje eu ainda sinto a mesma coisa que eu senti naquele dia. Eu tinha até então um olhar pro social, pro assistencialismo, que ele era muito pontual. Então eu achava que doar dinheiro, doar um brinquedo para uma criança, que aquilo ali esgotava e já me colocava num patamar de, assim, putz, legal, estou fazendo o meu lado social da coisa. E a partir dessa experiência em que eu tive, que eu entrei de fato na comunidade, eu comecei a olhar a comunidade, logicamente, muito mais próximo, meu olhar estava muito menos viciado, porque eu conversei, né, com as pessoas que moravam ali. Você conseguia enxergar tudo que tinha em comum com aquelas pessoas, né? Tudo que era essencialmente humano, que era essencialmente igual Exatamente. a você. Ali. E rolavam... Eles, né? Exato, Começa a porque assim, viver o que é um valor. foram vários diálogos, né? A metodologia previa isso, eram várias conversas e conversas muito profundas em que você vai entender, você vai tentar compreender um pouquinho a visão da pessoa que está lá na comunidade. E era muito louco, porque antes de chegar ali, o que eu poderia falar realmente, a solução para esses caras é, de repente, trazer aqui uma cesta básica, trazer um brinquedo. E quando você entra em contato com a comunidade... né, que era o que tinha... o que eles falavam, muitas vezes, eles falavam do esgoto, né, que não tinha saneamento básico. Que não tinha saneamento básico. Então, poderia transpor e falar, não, realmente isso é o que a comunidade precisa. E nesse exercício conjunto e esse diálogo constante, foi muito louco que a gente começou a ampliar e a gente percebia que, na verdade, eles não precisavam de... os brinquedos foram legais, que esses voluntários trouxeram. Putz, é legal, é bacana. É uma ação... legítima de celebração, né? Mas quando a gente entrou nesse campo e a gente interagia de igual por igual ali e fazia um olhar muito parecido com a comunidade, era diferente. Então eu me vi naquele caminhão, então assim, até um final de semana anterior a essa experiência, eu me via e acharia aquela experiência normal, só que quando eu tive a experiência, eu falei assim, putz, não é isso, né? E eu consegui ampliar e ver que, na verdade, quando a gente tem um diálogo verdadeiro com a comunidade e a comunidade aponta o que ela quer, putz, é uma ampliação. Então, assim, é um pouco do exercício de fato empático e o quanto ampliou, mas eu tive que vivenciar. Então, a minha pergunta e o meu incômodo é justamente esse, o quanto a gente fica preso nesse discurso que parece até chato, né? Assim, porque parece que a gente também foi condicionado e aprendeu nas escolas a reproduzir. Porque empatia, é importante, claro, como humano, a diversidade, quanto maior a diversidade, melhor. Quanto mais pessoas diferentes, melhor. Mas quando você está diante, exatamente, quando você está diante da experiência, o quanto de fato você consegue realizar. Então, por isso que eu falei, do campo ideal é muito simples falar de empatia. Agora, quando você está diante da diversidade, das situações extremas, tá aí o limite da coisa. Né? Advém muito dessa questão da empatia. Advém até uma questão de organização política, no sentido, porque a gente está olhando do ponto de vista do indivíduo, é a empatia, né? Mas quando a gente olha do ponto de vista coletivo, o exercício de empatia, pelo menos nesse caso, quando a gente foi lá para aquela comunidade lá no Simiga, ajudou a resgatar o olhar de comunidade. Né? A partir dessa experiência nossa de relativizar os nossos valores e deles, de relativizar a situação deles a partir do nosso olhar, de buscar também um pouco de energia no que a gente estava trazendo, aquilo permitiu que você tivesse uma organização daquele grupo de pessoas, uma organização política daquele grupo de pessoas, uma organização que ajudou eles a amalgamar algumas certas relações, que permitiu que depois eles conseguissem batalhar um pouco mais em conjunto, não perfeito ainda, mas um pouco mais em conjunto, por certos benefícios em prol da própria comunidade, depois que a gente saiu de lá. E eu acho que o Elos bate muito nessa tecla, né, de você permitir, o que você tem que levar lá simplesmente esse espírito de transformação, para que aquilo depois continue e aquele próprio grupo possa conquistar novas coisas. Então, eu acho que por trás do exercício da empatia está um exercício muito importante, que é o exercício nosso de aprender a viver em coletivo, aprender a se organizar politicamente para conquistar as coisas, porque é inevitável, e isso foi uma coisa que eu senti muito vindo para cá, quando eu saí do interior e vim morar mais perto da capital, que a gente acaba tendo um mergulho muito mais individualista. Eu não sei se era por conta da faculdade ou por conta de morar no interior, eu ainda me sentia muito mais numa concepção de grupo, de
numa organização mais assim, perto de outras pessoas para ir atrás de algumas coisas. Eu me senti muito mais individualizado quando eu vim para cá. Então eu acho que a nossa sociedade também hoje, ela é muito individualista. Tem vários autores que escrevem para falar sobre o individualismo na sociedade. E eu acho que a empatia, além desses benefícios, vamos dizer assim, do próprio ponto de vista individual, tem um próprio benefício político por trás, um benefício de você organizar a sociedade que você quer viver, se organizar as condições de vida que pode trazer uma vida melhor. Conectando esse ponto que vocês trouxeram da experiência do Elos, do Guerreiro Sem Armas, com a pergunta do André, que ele fala como é possível praticar empatia quando você não compartilha dos mesmos valores. Eu acho que talvez tenha um segredo aí, uma prática que é, quanto mais repertório, quanto mais vivências possíveis você tenha, mais fácil vai ser de executar essa empatia. Então, como é que você, no alto de uma vida sem dores, de uma vida aí, nada de julgamento de valor aqui, uma vida de uma pessoa que não teve dores na vida, um milionário, sempre teve tudo fácil, você vai conseguir entender a experiência de uma pessoa de rua. Aí eu não tô pregando aqui que os milionários vão para a rua, mas um exemplo claro de como é que você pode ter repertório suficiente e tentar acessar experiências que você teve parecida com essas pessoas que você não compartilha os valores, para que você possa entender. Aquela pessoa que você tem uma relação difícil e que está agindo de uma forma egoísta com você, e você pensa, nossa, como é que você pode acessar no seu repertório, nas suas vivências de vida, o momento que você foi egoísta? E como é que você, nesse momento como egoísta, você pode interpretar e começar a olhar, nossa, é verdade. Naquele momento, naquela experiência de vida, eu fui egoísta. E como é que eu estava vislumbrando o mundo naquele momento? Se inverte os papéis. Você pega o que é exótico e torna familiar, e você pega o que é familiar e torna exótico. Eu acho que esse é o grande segredo. Como é que eu posso acessar o outro com um repertório que é próximo, essa ponte que eu faço? Em que momentos eu fui egoísta? Em que momentos eu fui frágil? Em que momentos a relativização. Você parte a olhar sua vida de uma maneira diferente a partir dos referenciais que vem do outro. Inclusive, eu acho que isso se conecta muito ao tema, na verdade, da metáfora do dia de hoje. Do tirar os olhos. Assim, o permuta-se olhos. Permuta-se olhos, ok. Eu acho que permuta-se olhos, a gente está falando da teoria. Né? Vamos trocar os olhos, vamos viver cada um olhar do outro. A empatia é tão bonita, né? Tipo, é fácil definir o que é empatia. Agora, a questão é viver a empatia, é exercitá-la. E aí, o permuta-se olhos aqui é o eu. Né? Eu aqui permuto os olhos com outra pessoa e eu me dou o direito de viver essa permuta. Né? E então, trazendo um pouquinho disso, Rafa, e até conectando com o que o Junqueira falou, eu ia até trazer o exemplo de governantes, mas não vou trazer porque a gente pode enveredar para um campo político e a gente perdeu o tom. Mas porque assim, no campo teórico, então assim, nem sempre eu vou ter a oportunidade de exercitar esse olhar etnográfico da coisa, né? Então nem sempre eu vou ter a oportunidade de fazer um oásis tocado aí pelo Elos e conhecer, por exemplo, a visão da comunidade e conseguir ampliar o meu olhar, inclusive, para a visão social. Eu não tenho esse tempo, né? Eu vou dar um exemplo do mundo corporativo, que é o meu mundo hoje, em que eu me abasteço ali durante grande parte do tempo, e que é uma velocidade incrível, né? Tem a velocidade da entrega e a gente acaba não conseguindo fazer esse olhar etnográfico para muitas coisas que a gente propõe. Coisas próximas. Né? Para coisas próximas. Então, eu trabalho com recursos humanos e então a natureza, o nosso objeto sempre de estudo e de proposições é sempre pessoas. Mas o quanto a gente trabalha, a gente vai lá embaixo e faz esse olhar etnográfico, conversa, entrevista e vai entender para trazer soluções realmente legítimas, verdadeiras e que conversem com as pessoas, né, com o humano. Agora, e aí conecto um pouco com o que o Junks falou, porque às vezes a gente tem a oportunidade, ao longo da vida, de ter uma série de vivências, né? E a gente vai aumentando o nosso repertório, e aí quando a gente não tem a oportunidade de fazer esse olhar aprofundado etnográfico, a gente trabalha com inferências. Logo, a minha inferência num campo mais vasto de experiências vai ser mais próximo de um olhar do cara. Então, acho que isso é uma chave legal de sair um pouco desse campo ideal da empatia e falar assim, e aí por isso que eu falei dos governantes, que tem, por exemplo, a diferença entre um governante mais populista, um governante que vem de uma classe, de repente, mais abastada. O quanto esse cara representa o povo, ele consegue dar margem para políticas sociais que conversem com o povo, enquanto esse aqui, então,
tem uma explicação, né? E eu acho que os exemplos até de governo, de corporações mostram isso. Quando o cara tem de fato um repertório mais amplo e teve vivência, ele consegue interagir, dialogar mais, né? Que é um pouco dessas premissas da empatia. É um pouco de pegar pela mão, né? É. Aqui sem cunho religioso, eu trago um pouco a experiência do Cristo, né? A experiência do Cristo é isso, é descer a condição de homem para levar o homem à condição de Deus. Então ele desce primeiro à condição, não sou um Deus que vira o homem, para levar o homem à condição de Deus. Então ele tem essa aproximação, esse olhar empático. Não é um Deus falando para humanos, é um Deus que está falando de aqui, ó, na mesma... Eu vou trazer agora, na verdade, só voltando no que o Thiago tinha falado, eu fiquei na dúvida que se isso seria um olhar etnográfico. Porque, assim, a etnografia a gente vai ver que é muito mais o registro, né, de um... A etnografia tem a ver mais com uma ferramenta. Mas pra mim, pelo menos até onde eu tava entendendo, ou eu entendo em empatia, é necessidade de ter uma troca, né, de ter eu observo, mas eu interajo com aquilo para saber se aquilo é de verdade aquilo, porque na verdade eu estou tendo um outro olhar agora. A etnografia para mim é muito mais uma observação estática. Eu posso olhar de fora e eu tomo a minha inferência a partir do meu... A etnografia tem a ver com você também questionar os valores e tal. Mas você se questiona. Ou você tem se essa questiona. troca Como com o outro. pesquisador, você se Então, questiona. aí é que tá. Talvez a gente não se esvazie para fazer uma... Né, no início a gente estava falando que é a necessidade de se esvaziar para pegar um olhar do outro, para viver Mas o outro. lembra que eu falei que para mim isso é um campo utópico? O que eu estava tentando trazer aqui é para coisa prática mesmo. Etnográfico, poderíamos dar outro nome para essa ferramenta da antropologia, mas é sentar ao lado da pessoa em que você vai fazer uma proposição, por exemplo. Eu tenho que trazer uma solução para o Bidóia, né, como meu cliente. Vamos lá. Como é que eu trabalho na melhor solução possível para esse cara se eu não converso com ele? Né? Então, quando eu falei etnografia, é o campo da observação e da troca. Pode ser que não seja mesmo, eu tenho usado o termo de uma maneira erroneamente, assim, mas o que eu quis dizer é isso, possibilitar-se, né, ter esta troca, ter a conversa, ter a observação sim, porque você também precisa, né, a partir do seu campo de significados, você também vai observar, obviamente, porque é isso, senão a gente cai muito nessa coisa clichê, piegas e chato, do olhar empático que a gente vê em todas as revistas aí, carimbados, é importante. Tá, filhão, mas na situação extrema, na situação em que for exigido de você sair da sua zona de conforto, é fácil falar da diversidade, é muito fácil falar. Eu já vi um discurso a reproduzir. Exato. A diversidade da equipe faz o resultado. Tal. E na hora da crise, na hora do momento mais... Você vai exercer esse olhar realmente são empático, reveladoras, né? de entender o que aquele lá está pensando e o que é diferente de você, o que é igual a você, e você questionar até os seus próprios valores. É engraçado, acabou de me vir na cabeça aqui, eu vou ter que falar sobre isso, porque senão eu vou ficar inquieto aqui na cadeira. É engraçado quando você falou, né? Eu vou chegar perto do Bidóia, eu vou agora tentar resolver o problema dele, então por isso eu tenho que aproximar o meu mundo dele, né? Do dele, né? E é engraçado como, na teoria da comunicação, né, quando você tem um emissor de uma mensagem e um receptor, e tem todo o meio ali, né, você emite a mensagem, existe um canal, existe um código e tal, é engraçado como a empatia, ela aproxima o emissor do receptor, realmente para que não haja ruído na comunicação. Então você vai realmente, se você senta perto dele e tenta viver empaticamente, né, aquela situação, você está aproximando os dois mundos da comunicação, para diminuir o máximo possível o risco de algum ruído, né? É interessante porque isso é extremamente aplicável na rotina do trabalho, ou mesmo no dia a dia, na família e tal. Porque se você vive empaticamente, você aproxima. Quantas vezes você não escuta briga de família que fala, não, eu te falei tal coisa. Não, você falou outra. Não, mas eu falei isso, você ouviu outra, né? Não, é família, mas assim, imagina, chefe. Sabe, tipo, todo mundo já passou por isso. Pesquisador. Né? O chefe passou uma coisa e você não ouviu. Na verdade, você... Talvez faltou um olhar empático, ou mesmo uma interação mais próxima de um do outro, para entender realmente o que estava sendo pedido e o que você executou. Né? Não, e nesse sentido, o rei do camarote ali. Não o Bruno Junqueira, não, o rei do camarote. Não, só o outro. Esse é o príncipe. Não o príncipe do camarote, o rei do camarote. Que é uma pessoa, porque assim, uma coisa também tem a complacência do olhar, né? Uma coisa é você falar assim, se eu estou numa condição social um pouco melhor, vou olhar para uma condição social mais... Que esteja um pouco menos pior que a minha, tenho também uma certa complacência, vou ser empático, tem uma certa no sentido de deixa eu ajudá-lo,
E quando você precisa olhar para alguém que esteja numa situação totalmente diferente da sua, numa condição super diferente da sua, por exemplo, o rei do camarote, né? Eu já falei isso aqui, mas é o quanto realmente a gente também consegue eliminar, para mim, eu não sei porque ficou marcado uma questão de asco mesmo, assim, de... Mas eu acho que esse é o verdadeiro processo da empatia. Porque, para mim, a empatia, quando ela é num campo, o Thiago já trouxe isso, de um campo de relacionamento afetivo, de um campo que você concorda, ela é uma relação praticamente natural. Não é um esforço cognitivo aí, nada. O esforço, ele existe, a empatia realmente, para mim, faz sentido quando o abismo ele é gigante. Quando eu tenho que sair do meu repertório de mundo e das minhas ideias de mundo e acessar um outro campo que eu não acredito naquilo. Aí sim é exercitar. E aí as pessoas, acho que é engraçado que entra num ritmo de fórmula mágica, né? Como se fosse simples fazer isso. Não é. Né? Não é. E por isso é tão difícil, porque você tem que exercitar, é um processo doloroso. Eu tenho que me esvaziar das minhas convicções, me esvaziar daquilo que eu acredito para tentar. É uma tentativa de acessar o outro pelos olhos dele. Você quer fazer isso, exatamente. Né? Então não é que é uma frase que você lê, um método que você lê, é uma coisa que é difícil. É por isso que eu disse do meu incômodo com a atualidade, porque nos manuais de business, nessas grandes revistas, a premissa e a fórmula do sucesso é praticar o olhar empático. Pô, isso é fácil de falar. Sim, então, o quanto a gente se permite, né? E aí tem um fator super importante que logo no início, quando o Junks começou a falar, eu lembrei e tinha esquecido, vou trazer agora. Hoje a gente tem uma vantagem nesse processo para a gente acessar mais, agora como no chapéu de comunicólogo, né? Eu acho que tem hoje... Ou relações públicas. Ou relações públicas. Existe hoje uma vantagem... Quem faz relações públicas é relações públicas. Igual quem faz medicina é medicina. E aí, existe hoje uma vantagem que é a gente está muito mais próximo da matéria bruta, né, assim, de recortes de uma possível realidade do que a gente já esteve na história. Então, hoje, para eu conseguir me aproximar, por exemplo, eu tenho uma notícia sobre 2 vieses, se eu quiser. Né? Então, assim, sobre 3, 4, sobre 5. E eu acho que e indo um pouco agora para a coisa do exercício, o que é esse exercitar? O que é esse exercitar de olhar empático? É isso, é se permitir não ler só múltiplas possibilidades, né? Exatamente. Né? Não ir só pelo caminho dado, pelo caminho fácil, aquele que a gente tem de fácil acesso, mas se aventurar em coisas outras. E eu acho que hoje, na era da informação e nessa abertura, no movimento das grandes corporações falando de transparência radical, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais a possibilidade de fazer isso, mas a premissa básica é o protagonismo de cada um e o querer exercitar. Né? Eu vou trazer mais um ponto do chat aqui, nossos amigos inquietos se inquietando. É possível praticar a empatia com um coletivo ou a empatia exclusiva de indivíduo para indivíduo? O André Lara, mais uma vez. Eu acho que a resposta, os movimentos recentes, eles falam bem alto em relação a isso, né? Ali acho que foi um exemplo claro de relação empática, né? Muitas das pessoas foram para a rua, milhões, porque se colocaram no lugar do outro, né? Até em cidades que... Eu já não olho por a parte dos movimentos sociais. Eu acho que teve gente, é porque não dá para generalizar. Teve gente que foi porque se olhou no olhar dos outros e teve gente que foi por uma questão de status. Por mesma questão do que o rei do camarote fala que ele vai na balada, fica no camarote e bebe champanhe. Eu fui pro movimento social porque tava todo mundo indo pra rua e eu achei legal. Sim, é lógico que tem essa questão, mas, por exemplo, na minha cidade, em Conceição do Rio Verde, a grande Conceição do Rio Verde, 15 mil habitantes. Você falou da Grazi, mas você fala de Conceição. A Natea vai ficar brava depois do comentário. Meus amigos estão assim, meus amigos carudos, um grande abraço. E eu acho que lá, por exemplo, teve um movimento que é ir pra rua. E lá não tinha nenhum pleito, lógico que tinha pleitos individuais da cidade. Mas lá não tinha questão do ônibus. Exatamente, mas era um pleito muito mais num olhar empático com o que a sociedade estava pedindo naquele momento, que é um movimento de mudança governamental, de uma atenção maior para o que o povo está pedindo, de uma falta de distanciamento entre política e povo, entendeu? Eu acho que teve não tinha nenhuma questão ali. Tem os dois, eu acho que tem os dois. Eu concordo um pouco com o Bidóia, tenho minhas dúvidas. Eu falo por mim porque fui pra rua e fui completamente sem motivação, assim. Eu fui porque tinha um movimento de ir pra rua e eu fui no fluxo.
Simples assim. E, lógico, com um olhar crítico quando cheguei lá, para entender o que era aquele movimento, para as entender o pessoas que eram estavam as pensando. causas ali buscadas e tal. E aí trago uma provocação, né? Essas mesmas pessoas que foram para as ruas, o quanto hoje elas se permitem a entender o movimento dos black blocs também. Porque hoje, o que as pessoas fazem? Elas colocam num... Por quê? Existe aí uma mídia de massa que faz uma leitura desse grupo muito enviesado, Uma leitura né? Uma leitura já negativa, com né? uma leitura negativa, uma leitura com uma interpretação, uma carga ali muito negativa. E existe ali todo um conceito político, histórico do movimento desses caras, e aqui não quero emitir valor também, inclusive não tenho opinião formada, né? Se sou a favor, se não sou a favor, mas o quanto a gente se permite fazer isso. Porque nesse campo do grande movimento da sociedade inteira na rua é fácil também, porque ele é mais romântico. Porque as pessoas elas não estão indo para um campo, por exemplo, da violência. Quando eu ponho um black bloc que vai lá Que é um ponto que questiona e mais quebra a profundamente o propriedade valor, né? privada, Mas e aí eu não sei, vou... mas aí eu acho que eles já entraram num campo de extremismo que não Não, realmente então, olha não tem, aí, esse é o entendeu? seu o valor. filtro, Junks. Esse é o seu Mas filtro não é, de extremismo. quando você Claro que é. transgride um bem Falou de público, política, quando você né? transgride um bem público, você está indo para um extremismo, isso é inquestionável. Não é inquestionável, claro Como que não. não? Existe Como uma não? premissa sua de que isto é inquestionável, mas quem foi que estabeleceu esta premissa antes, entendeu? Essa premissa zero. Existe ali um outro movimento desses caras, eles não estão quebrando por quebrar. Eu acho Existe que sim, uma eu acho que sim, eu acho que dos dois. Mas- aí eu essa entro nos dois. interpretação- Mas aí é também a sua, Mas entendeu? eu Você tá não- falando que não, você tá afirmando. Junks, Qualquer afirmação não, em relação não, a isso... Eu não estou defendendo. Você eu tá estou falando que fazendo não, papel lógico que não. neutro. Você acabou de falar, lógico que não. Falou da política... Mas já- Você viu a minha resposta? Eu falei pra A você. questão é, independente de qual vai ser a posição de um ou do outro, a Sobre gente já tá essa- tendo uma Sim, análise sim, que, na verdade, não é mais É empática. que não dá pra fazer essa Ou- relação. ou é- Aí tá vendo? Perdeu a empatia. Por quê? Eu cheguei numa situação extrema. Não, que ou eu é empático, entro num não. dilema, que ele tá falando que não, que é não é um quebrar por quebrar, e eu acho que sim. E eu Mas, acho ó, que com certeza tem as duas vertentes. a gente tem que Quem tomar faz cuidado. quebrar por quebrar Deixa eu e quem colocar um quebra ponto. por A gente ideologia. tem que tomar Entendeu? cuidado quando a gente fala de empatia num sentido. Empatia não significa eu tenho que concordar com um Perfeito, determinado é isso que eu tô discurso. tentando Exatamente. responder. Eu acho que assim... Eu não tô e falando que sou a favor. até o Deleuze fala... O Deleuze tem um texto que é de... Como é que é? É diferenciação e mais alguma coisa, em que ele fala justamente assim, que quando você tem uma tese e a antitese, né? A antítese... Não é esse o nome, né? Hã? Porque não é esse o nome, né? Do quê? Você falou diferenciação e mais alguma coisa, alguém vai Não, procurar não é isso mais no Google. alguma coisa, é que eu não lembro. Mas que ele fala que você tem a tese e a antitese, não necessariamente você precisa ter uma síntese. Aham. Né? Porque a dialética hegeliana, ela parte do princípio que se você tem uma tese e uma Aham. hegeliana do Hegel, né? Anota aí, Se anota você aí. tem a Vamos tese procurar. e a antitese, você junta aquilo numa síntese. E aí o Deleuze fala assim, e aí, por estar falando de olhar para diferente, não necessariamente uma tese precisa ser uma tese contrária a uma antitese não precisa virar uma síntese. Até porque a síntese ela pode estar imbuída de quem tem o poder. Então, no sentido, vamos dizer que aqui um de nós tivesse mais a voz do que o outro. Vamos dizer o Bruno, porque ele está no chat, do que ele tivesse. Ele poderia falar muito bem assim, não, Thiago, é verdade, então tem os black blocs que quebram, mas tem os que não quebram e fica por isso mesmo. E ele esgotaria o discurso nessa síntese e pronto. Supostamente ele foi super empático porque ele pegou seu ponto, colocou junto com o ponto dele e transformou num novo ponto. Mas aí estaria imbuído da própria prerrogativa dele de não achar que você é diferente. Você é respeitoso de ter a sua própria posição diferente da dele. Eu acho que eu foi um não absurdo estava. que era a grande possibilidade no nosso vídeo virar trend topic no Twitter. A gente é a primeira vez a sair na mão ao vivo aqui, vocês contaram. É porque, na verdade, o que eu queria dizer era o seguinte, eu estava me posicionando num campo neutro e você emitiu a sua Não opinião. era neutro, Thiago. Aí que a gente vai entrar na... Não vamos discutir Quando eu mais. falo pra você... Não vamos. Pera aí, eu vou dar só uma frase sua, que foi sua. Ah. Quando eu falo pra você, eles quebraram por quebrar, e você fala não, você tá emitindo um Calma, valor aí. mas você não deixou eu terminar. Você tá emitindo O que eu valor. queria dizer era, não se posicione neste lugar em que você está fazendo uma interpretação. Mas não, você o não que foi. eu estou... Então, mas eu estou concluindo, você É. me engoliu naquela hora. É isso que eu tô Gente, tentando não é fazer. nada errado ter emissão de valor. Ele pode É, ter não, uma mas emissão o de que- valor. Mas eu você acho que é pode ter impossível. emissão de valor. Aí a gente vai Não, entrar gente, naquele... calma, mas deixa eu trazer minha perspectiva pessoal aqui. é. O que eu quero dizer, eu não tenho posicionamento. Estou falando, não tenho também não, posicionamento. eu também não. Mas O que eu estava tentando provocar é, estamos diante de uma situação extrema. Falar de um movimento social em que todos vão à rua e tal, legal,
Por quê? Porque não feriu absolutamente nada, não tem campo entendi seu extremo. ponto. As A pessoas vão violência às vezes. pode ser Sim. considerada A violência uma coisa é colocada extrema. num campo extremo. Você Seja entende? uma violência Como é que justificada você ou se não. posiciona empaticamente numa situação extrema? Ponto. Perfeito. É esta Mas, provocação e que eu pegando, queria e fazer. pegando a pergunta do André, que foi assim, a gente está falando de indivíduo a indivíduo, se é possível dar empatia no coletivo, eu acho que o exemplo que você deu do Oasis foi legal no seguinte sentido, eu não conhecia ninguém ninguém da comunidade, então minha empatia não foi com o Diego, não foi com o seu Benedito, não foi com o fulano, minha empatia foi com aquele coletivo que, mesmo que não tivesse organizado politicamente como um coletivo, por estar no mesmo lugar e morar perto, poderia formar um coletivo. E por viver em casas semelhantes, em situações sociais semelhantes. Então, eu acho que é possível ter essa empatia pelo coletivo. Então, eu acho que aí a gente volta na construção de valores, né, que a gente estava falando. É muito mais se você tem um objetivo de construir valores parecidos, você vai se aproximar. Né? A empatia vai ser natural, vai deixar de ser ferramental para ser natural. Mas essa pergunta que ele trouxe do extremismo, eu não sei se se a empatia reside aí. Eu acho que na empatia talvez resida no momento que você abre mão de algo e o outro abre mão de algo. Talvez no extremo não haja possibilidade realmente de empatia, quando você não abre mão. Quando você fala, eu quero quebrar um bem público e não quero saber do que você acha, entendeu? Por exemplo, da Eu acho que Suzana. talvez a empatia seja possível quando haja um deslocamento de ambas as partes, entendeu? Por isso que eu acho que o movimento que lotou as ruas, ele foi muito mais efetivo do que um movimento dos Black Bloc, muito mais efetivo, eu digo, de presença de público, porque ambos, sabe, teve um momento ali que a polícia abriu mão de uma parte, o povo abriu mão de uma parte e foi um movimento pacífico. Talvez o extremismo ele não resida nesse momento. Junqueira, mas eu acho que a empatia ela não necessariamente precisa da abertura de ambos os lados. Eu posso querer ser empático para entender o perfeito. seu lado, mas você pode falar assim, reativo, não quero. Só que você A minha opinião é essa. minha opinião é essa e ponto final. Eu vou falar assim, calma aí, a opinião dele é desse jeito por quê? Porque ele veio dessa cultura, desse tipo de formação, ele tem esse tipo de problema familiar, então é por isso. Eu acho E que essa eu expressei sua mal, fala- talvez uma empatia transformadora, entendeu? Eu não Porque nessa sua fala existe o pressuposto de Sim. que para eu fazer Mas empatia, eu tô, o outro precisa mas fazer eu tô empatia. falando, mas eu tô falando no não movimento. precisa ser ida e Mas eu tô vinda. falando no De movimento jeito nenhum. coletivo, entendeu? Eu não falei no empatia no Sim, sentido do sim. indivíduo. Eu acho que a empatia no coletivo, ela sim precisa de um abrir mão de ambas as partes, porque aí você está falando numa questão coletiva. Sim. Eu acho que no indivíduo não. Eu posso exercer empatia sem você ter o mínimo predisposição para isso, mas quando algo é coletivo e tem que ser uma construção conjunta, eu tenho o pressuposto que precisa ter um passo seu para trás e um passo meu para trás. A minha leitura com relação a esse negócio do coletivo era um pouco diferente da que você está fazendo agora. Eu estava imaginando assim, será que o Rafael consegue entender o motivo dos Black Blocs? Né? Porque é um coletivo e é o Rafael. Então eu posso ser empático ao ponto de falar assim, eles fazem isso por quê? Não estou falando se é certo ou errado. Estou falando assim, será que eu consigo me esvaziar e tentar entender a perspectiva deles? Indiferente se eu vou achar, Rafael, vou achar se é certo ou errado. Inclusive- Mas eu estou me envolvendo com um coletivo e eu consigo me envolver numa relação empática. Inclusive, você pode até questionar se eles são realmente um coletivo, né? Porque às vezes o termo Black Bloc foi um termo construído jornalisticamente porque você precisava designar Exatamente. indivíduos que estavam tendo determinado tipo de atitude. Agora, talvez fulano que estivesse lá e fulano que estivesse outro lá e também fossem considerados Black Blocs, podem ser pessoas com motivações totalmente diferentes e olhares totalmente diferentes sobre a determinada situação. Por isso que eu falei do olhar, é muito fácil ficar no campo mais romântico da coisa e se propor a olhar empático em situações muito mais tranquilas e calmas. Sem dúvida. E outra é você, de fato, despir-se de todo e qualquer valor. Inclusive um valor que foi instituído socialmente, né, o direito civil, assim, porque quem determinou que, né, lá, que não podemos depredar o bem público, é uma convenção nossa, né? E não quero entrar de novo nessa discussão. Não, e a gente Mas deu prova aqui, né? como a Que você gente- está falando. O que você está falando teve prova aqui. Enquanto a gente está falando de assuntos amenos, tudo bem, mas a polêmica surgiu Exato. quando o assunto foi. Quando Por vai. isso, inclusive, assim, eu não sei se está chegando perto do horário da gente terminar, mas a gente poderia propor esse tema como um dos temas para votar. Quem quiser ouvir uma discussão sobre Black Bloc, que provavelmente É verdade, vai polarizar, verdade. pode ouvir, a gente faz. Mas eu queria fazer E aí acho essa que teria que pro- fazer empatia, porque como é que a gente ia conseguir se respeitar como grupo, pegando um tema polêmico, como você viu, vocês começaram a discutir o tema e a gente tentou de alguma forma, sei lá, vamos falar sobre, mas eu acho que a gente poderia discutir. E seria um aí tema eu acho polêmico. que exerceu, até eu vou. Infelizmente a gente está chegando, passamos um pouquinho do tempo, já seguindo para fechar a conta.
mas acho que a gente deu um exemplo aqui prático, sem querer, inusitado, natural, de como a empatia é um processo difícil, né? A gente acabou chegando aqui, meu padrinho de casamento, um grande amigo, a gente entra em conflito por quê? Porque o processo empático ele não é um processo simples, natural. Olha só. Tá vendo? A gente deu um exemplo não é um processo fatídico. E não é o oposto da empatia isso. É um processo realmente. A gente precisa parar. O confronto ideológico, do diálogo, e aí não chegamos nas vias de fato, mas o confronto ideológico ele é um caminhar para esse processo empático. Sem que tenha uma conclusão. Não é um abster-se do confronto. Não é, Thiago, beleza, então eu concordo com você. Não é isso, acho que isso não gera o processo empático, entendeu? É um processo construído, caramba, cara, será que você vai conseguir? Eu vou conseguir enxergar o que você está falando? Eu acho que o diálogo, e aí acho que esse momento aqui, ele tem muito a ver com isso, ele é um caminho poderoso para que a empatia ocorra. Poderosíssimo. Porque o confronto de ideias, ele é fundamental para que esse processo empático ele ocorra. Não de uma forma... você é café com leite, eu não vou debater com você, mas realmente de acreditar, de crença. Caramba, você me convenceu, cara. Realmente esse movimento é XPTO. Ou você não precisa ter uma conclusão. Sim. Ou talvez o maior poder, assim, o maior deixar o estalo, exemplo de empatia para mim que você tem com o Thiago e o Thiago tem com você, é o fato que desde que eu conheço vocês há 3 anos atrás, vocês têm posição política diferente. Você defende determinada coisa e o Thiago defende determinada coisa. Só que ele respeita teu desejo de defender isso e você respeita a opinião dele de defender aquilo. E nem por isso vocês ficam tentando chegar numa conclusão. Se eu fosse resumir, é porque no campo abstrato, como falei hoje de manhã com você, né? No campo abstrato a discussão é muito mais fácil. Quando vem para a concretude e a gente traz o exemplo, né, que gerou aqui o calor da emoção, aí é que o negócio de fato ferve e a gente Eu acho que tem que ferver, entendeu? Para mim é gostoso que ferva, porque o processo de construção ele nasce a partir daí. Eu não sou uma pessoa que vira duas costas pro confronto. Eu acho que o confronto é necessário nesse sentido. Eu queria só falar uma frasezinha que eu trouxe aqui também, que eu acho que casou perfeitamente com isso que o Bidoia falou e sobre o que aconteceu também, né? Hashtag Black Bloc. Lembrando que o título era Permuta Se Olhos aqui, né? E aí eu vou trazer uma frase, tá? Vou deixar ela meio jogada. Pra terminar, mesmo. né? Vou deixar ela meio jogada. Você vai falar frase, a gente não vai poder falar mais nada. Mais nada. Tá bom. Tô brincando. Onde duas pessoas se enxergam, se entendem, podem trocar percepções e continuar sendo elas mesmas ou não. Né? É engraçado porque, realmente, empatia você pode trocar realmente de posição, entender que existe uma outra possibilidade ou não. Você pode continuar sendo você e falar, cara, vivi aquilo, bola pra frente. Isso não me mexeu. Bom, vamos fechar a conta? Bora. Vamos lá. Obrigado. E agradecer a todo mundo. A gente chegou numa representação muito factual do que é ser inquieto. A gente se inquietou aqui ao longo do programa. Acho que é um pouquinho disso que a gente espera que aconteça, que vocês tragam opiniões diferentes, que a gente entre num confronto de ideias que gere crescimento, desenvolvimento para todo mundo. E a gente quer realmente construir isso muito junto com vocês. Então a gente convida a todos, a gente vai postar os temas, as sugestões para o próximo episódio, que vocês acessem a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/inquietos com TH. A gente vai fazer a votação, vai passar o link da nossa enquete. Vocês sugiram temas, entrem em contato com a gente agradece pelas pessoas que entram em contato com o e-mail. A gente tem um e-mail também, é inquietos@inquietos.com.br, sempre com TH, e o nosso blog que é www.inquietos.com. Posso fazer um último convite? Sem dúvida. Também queria um convite, assim, a gente está tentando interagir com todo mundo que está trazendo as inquietações aqui no chat, né? Às vezes a gente não consegue trazer todos os pontos, às vezes o próprio chat, as pessoas se inquietam e estão trocando ali, isso é ótimo. Se vocês quiserem sugerir mais formas de interação, não só o chat, quiser propor alguma forma de interação, acho que vale também a gente estar aberto para ouvir formas de interação diferentes, porque o que a gente mais quer é trazer e sem um olhar de que a diversidade é bonita, e trazendo também para um olhar, e o confronto de ideias é bonito, é que a gente realmente, no confronto de ideias, a gente acredita nisso. E aí a gente acha que isso é legal para a gente poder aprender coisas novas. Exercitaremos na prática a empatia. Isso é fundamental para ser um inquieto. Então agradecer a todo mundo que muito participou, obrigado. agradecer ao Maurício, a Rita. Até o próximo episódio, vai ser no dia... Alguém me ajuda? Hoje é 5, né? 5.
5 mais 14, 19, né? Dia 19, É 19, de eu acho que é. novembro. 19 de novembro. Sem isso ser aí. na próxima, a gente pula uma terça e acontece na outra. Muito obrigado, gente. Até mais, gente. 19. Valeu. Valeu. Valeu, galera.